A paz de Jesus e o amor de Maria estejam contigo, meu irmão, minha irmã, que hoje fecha comigo esse ciclo, esse tempo desta nossa série. Quero te encontrar sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E assim vamos fazendo a leitura do 19º, o último capítulo do livro de Sabedoria. E a palavra que hoje vem ser a direção para esse estudo e para as nossas decisões no dia de hoje é a palavra travessia. E assim a leitura nos diz: quanto aos ímpios, inexorável foi a ira que os perseguiu até o fim, porque Deus previa o que eles haveriam de fazer. Isso é, depois de terem deixado partir os justos, instando mesmo que fossem embora, mudariam de opinião e os perseguiriam. Na verdade, eles estavam ainda enlutados e gemiam ainda sobre a tumba de seus mortos, quando loucamente tomaram outra resolução e perseguiram como a fugitivos aqueles aos quais tinham rogado que partissem. Um merecido destino os impelia a esse proceder extremo e os atirava no ouvido dos acontecimentos passados, para que sofressem, em meio a tormentos, um castigo completo e fossem feridos de uma morte insólita, enquanto o vosso povo tentava uma extraordinária passagem. É que toda a criação, obedecendo às vossas ordens, foi remodelada em sua natureza, para que os vossos filhos fossem conservados ilesos. Foi vista uma nuvem cobrir o acampamento, e a terra seca surgir do que tinha sido água. Um caminho viável formar-se no Mar Vermelho, e um campo verdejante emergir das ondas impetuosas. Por aí passou toda ela, a nação dos que vossa mão protegia, e que viram singulares prodígios. Iam como cavalos conduzidos a pastagens, e saltavam como cordeiros, glorificando a vós, Senhor, seu libertador, porque eles se lembravam ainda do que tinham acontecido na terra estrangeira. Como a terra, contrariando a geração dos vivos, tinha produzido moscas, e como o rio, em lugar de peixes, tinha lançado fora uma multidão de rãs. Mais tarde, viram ainda nascer uma nova espécie de pássaros, quando, permitidos pela cobiça, pediram manjares delicados. Porquanto, para satisfazê-los, codornizes subiram do mar. Os castigos não surpreenderam os pecadores, sem que fossem antes advertidos pela violência dos raios. Suportavam justamente o castigo de sua própria maldade, porque tinham mostrado excessivo ódio pelo estrangeiro. Houve muitos que não quiseram receber hóspedes desconhecidos, mas estes reduziram à escravidão hóspedes que tinham sido benfeitores, e isso não é tudo. Haverá algo a mais que um castigo qualquer para aqueles que acolheram mal os estrangeiros.
Mas estes, a princípio, receberam bem seus hóspedes e concederam-lhe a participação em seus direitos. Em seguida, eles os encheram de males. Do mesmo modo, foram feridos de cegueira, como aqueles homens às portas do justo, quando, envolvidos por uma profunda escuridão, procuravam cada um de seu lado o caminho para suas casas. Assim, os elementos mudavam suas propriedades entre si, como na harpa, os sons mudaram de ritmo, conservando a mesma tonalidade. Assim, os elementos mudavam suas propriedades entre si. Como a harpa, os sons mudam de ritmo, conservando a mesma tonalidade. É o que se pode verificar perfeitamente quando se consideram esses acontecimentos. Os seres terrestres tornavam-se aquáticos, os que nada passavam a terra. O fogo era mais violento debaixo da chuva, e a água esquecia a propriedade que tem de extingui-lo. Além disso, as chamas não ofendiam as carnes dos frágeis animais que as atravessavam, e não liquefaziam esses alimentos celestes, semelhante ao gelo e inteiramente capaz de se derreter. É que, em tudo, Senhor, engrandeceste e glorificaste vosso povo, e não deixaste de assisti-lo em todo o tempo e em todo lugar. É que em tudo, Senhor, engrandecestes e glorificaste vosso povo, e não deixaste de assisti-lo em todo o tempo e em todo lugar. Palavra palavra do Senhor. Graças a Deus. Mas essa também é uma palavra de salvação no dia de hoje para nós, por causa da conclusão. Por que palavra da salvação? Porque só quem tem Jesus no coração é capaz de usar a palavra dele, de perceber na história do povo de Deus quantas manobras, quantas situações Deus se utilizou para salvar o seu povo. E aí a gente vai concluindo, vai entendendo que nunca teremos o controle de tudo, nem do que nos acontece e muito menos do querer, nem daquilo que acontece conosco, como também daquilo que nós queremos, porque quantas vezes nós desejamos coisas que, analisando mais um pouco, depois a gente vê que nem seria tão bom assim que acontecesse aquilo na nossa vida, né? E aí a gente não tem controle. Às vezes a gente quer as coisas sem primeiro pensar ou definir o que aquilo vai pesar em nós, vai gerar em nós. E isso deveria fazer em nós um efeito de alerta e vigilância, pois sabendo que tudo sempre terá consequências, é preciso viver de maneira que as consequências sejam sempre benéficas, que nos impulsione a seguir adiante, e não maléficas, que nos fará prisioneiros do passado, dos acontecimentos, enchendo nossa vida de amargura e sofrimento. É preciso passar para que o mal fique para trás. Oh, glória! Como é bom, Senhor, saber que na nossa vida tudo passa. E é isso que essa palavra vem nos ensinar hoje. Tá difícil? Tá complicado? Tá incompreensível? Deixa Deus trabalhar. Deixa o tempo de Deus agir, porque tudo passa. Assim também, como tá feliz, tá alegre,
Está grandioso diante dos nossos olhos o que acontece? Está realizável? Alerta e vigilância, porque tudo isso também passa, porque assim é a nossa vida. A nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Mas é porque Deus não cuida de nós lá nos baixos? Não. Porque Deus é aquele que é presente. Ele está sempre conosco, seja no alto ou seja no baixo. No alto, Ele sempre está conosco para nos mostrar tudo ao nosso redor e dizer para nós: olha, filho amado, olha, filha amada, tudo isso aqui, todas essas maravilhas é tua, porque eu te concedo, para que tu possas sentir o quanto é maravilhoso estar na minha presença. Mas Deus também é aquele que lá no baixo vem até nós, para dizer também para nós: olha, filho amado, olha, filha amada, eu estou aqui. Você caiu? Eu estendo a minha mão para que você se levante. Você está fraco? Eu sou a tua força, basta que confie em mim. Você está precisando de ajuda, não consegue se levantar? Confia em mim, se entregue para mim. E aí juntos caminharemos para o alto. E assim, meus queridos, é a nossa vida. É a vida do povo de Deus, é a vida daqueles que creem que se Jesus está conosco, não importa por onde a gente vá, a presença dele é que será nosso guia, é que será o Senhor de todas as coisas, será a nossa direção, será o sentido de tudo aquilo que fazemos. E é por isso que a palavra travessia vem fechar esse último momento. Por quê? Porque é preciso fazer essa travessia, essa transição. É preciso dar esses passos. Não dá para ficar parada, resmungando, analisando, remoendo o passado. É preciso atravessar tudo aquilo que nos impede de chegar ao que Deus tem para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.